eles constroem uma torre até os céus. Em uma planície chamada Sinar, depois que as nações se dispersaram, o povo fala uma só língua e age com um só objetivo. Veja como um sonho de fama se torna o momento em que as línguas nascem. Esta é a história real. Conheço o povo que permanece unido após o dilúvio. Eles falam uma só língua. São agricultores, pedreiros, mães e filhos, movidos pela sobrevivência e por uma nova fome, fazer um nome para si e evitar espalhar-se pela terra. Quando os descendentes se mudam para o leste, eles se estabelecem em uma planície chamada Sinar. Nesse momento, eles se reúnem próximos por segurança e trabalho. A planície é fértil. Há alimento e argila por perto. Assim, decidem ficar e construir em vez de se dispersar. Como todos falam a mesma língua, os planos fluem rapidamente. Concordam em uma ideia ousada: fazer tijolos e edificar uma cidade com uma torre cujo topo alcance o céu. A voz única transforma a ambição em ação. Nesse trabalho eles inovam. Fazem tijolos, os queimam para endurecer e usam betume como argamassa. A torre cresce em camadas. O barulho de martelos e ordens gritadas enche o ar. O que começa como abrigo e solidariedade torna-se um monumento de fama. À medida que a torre cresce, líderes falam em fazer um nome para que não sejam dispersos. Nessa fala, vemos o cerne do plano: evitar a vulnerabilidade e assegurar a identidade pelo esforço humano. O orgulho torna-se a estrutura de sua resolução. Quando a estrutura alcança as nuvens, a cidade brilha com realização. As pessoas olham para cima com olhos satisfeitos. A unidade parece imparável. A torre torna-se símbolo, uma ponte humana para o céu ou, como alguns murmuram, uma escada para a própria imortalidade. Mas antes da celebração, Deus vê a cidade e a torre. O texto diz que Deus desce para ver a obra. Essa expressão não é uma descida humana, significa que a atenção divina se volta para o orgulho humano e suas consequências. Enquanto o olhar divino repousa sobre eles, a unidade dos construtores se torna o problema. Deus percebe que, com uma só língua e um só plano, não há limites para o que a humanidade pode tentar. A preocupação não é a tecnologia, mas o coração que quer tornar-se supremo. Então Deus diz: venham, confundamos a língua deles. Imediatamente o que era uno se fragmenta em muitos. Nesse instante a comunicação colapsa. As palavras deixam de ter o mesmo sentido. Uma frase que antes unia agora se espalha como vento. Enquanto as vozes se dividem, os trabalhadores não conseguem coordenar. Ferramentas são perdidas, o ritmo do trabalho se quebra e o medo cresce. Famílias descobrem que não conseguem se comunicar. O projeto deixa de ser viável porque a cooperação depende do sentido compartilhado. Por não conseguirem se comunicar, as pessoas começam a se dispersar. Famílias e clãs seguem as vozes que entendem e caminham para terras distantes. O propósito do plano anterior, evitar a dispersão, se inverte. A confusão produz dispersão como nova ordem humana. Naquela mesma hora a cidade fica em silêncio. A torre permanece inacabada. Os tijolos esfriam no chão. Só ecoa o que antes vibrava em planos humanos. As pessoas deixam para trás o sonho de firmar um nome apenas com as próprias mãos. Enquanto o povo se dispersa, o lugar recebe um nome: Babel, que soa como confusão. A história explica que o nome assinala o evento. Onde antes havia uma língua, agora muitas línguas marcam o mapa da humanidade. Quando a manhã chega, a lição fica clara para o narrador: Deus limita o orgulho humano. A confusão não é apenas punição pelo progresso,
mas uma correção que impede que um projeto humano se torne absoluto. A história ensina que a unidade sem humildade pode ser perigosa. Para entender a profundidade do evento, saiba disto: a língua liga a lei, família e ritual. Uma língua única torna planos conjuntos possíveis. Ao dispersar as línguas, a história explica como nações formam identidades distintas, cada uma com memória e lei próprias. Ao final do conto, os leitores são convidados a refletir. O texto incentiva a humildade diante do Criador. A criatividade e a cooperação humanas são dons, mas quando usadas para nos exaltar acima da ordem divina, exigem limites. A história atribui responsabilidade moral à ambição coletiva. Dias se transformam em gerações. Aqueles descendentes dispersos tornam-se nações com suas línguas, costumes e leis. O fracasso da torre explica como a diversidade humana de línguas e culturas surge, moldando o mapa da história de formas dolorosas e criativas. Quando a noite cai sobre Sinar, a torre arruinada permanece como monumento e alerta. Ensina que a unidade humana sem reverência pode levar à dominação em vez de florescimento. O narrador deixa o conto como história e advertência espiritual. A Torre de Babel mostra que Deus limita o orgulho humano ao confundir a fala, fazendo com que surjam nações com limites e diversidade. A passagem nos pede lembrar da humildade diante de Deus e dos riscos de buscar fama eterna pela própria força. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.